Sor Joana Inês da Cruz, a religiosa que desafiou seu tempo e considerada uma das figuras mais intrigantes da história mexicana. Conhecida por muitos como a pior monja, um título irônico que reflete sua rebeldia, ela foi, na verdade, uma pioneira na luta pelos direitos das mulheres em uma época em que o conhecimento era privilégio quase exclusivo dos homens. Sua trajetória, marcada por genialidade e controvérsias, atravessou os campos da literatura, do teatro, da poesia e a arte da teologia, deixando um legado que ecoa até hoje. Desde muito cedo, Joana demonstrou uma sede insaciável por aprender. Ainda criança, aos 3 anos, já dominava a leitura e a escrita, aprendendo às escondidas com a irmã mais velha. Na Nova Espanha do século XVII, onde as mulheres eram proibidas de estudar, essa atitude era quase um ato de subversão. As duas meninas exploravam a biblioteca do avô, devorando obras dos clássicos gregos e romanos, além de textos teológicos da época. O desejo de Joana por conhecimento era tão intenso que, em determinado momento, chegou a pedir a mãe que a enviasse para a universidade, disfarçada de homem, para poder estudar. No entanto, sua inteligência e talento não a livraram das críticas. Octávio Paz, um dos maiores estudiosos de sua obra, chegou a afirmar que Joana se tornou freira para poder pensar. De fato, a vida religiosa era uma das poucas alternativas para mulheres que desejavam dedicar-se aos estudos, já que o ambiente eclesiástico, apesar de conservador, permitia certa liberdade intelectual. Ainda assim, ela foi alvo de perseguição e discriminação por desafiar os papéis tradicionais impostos às mulheres. Hoje, seu trabalho é celebrado como uma das maiores contribuições à literatura hispânica, mas em vida, sua ousadia lhe rendeu muitos inimigos. Joana Inês Dias Bage y Ramírez de Santillana, seu nome de batismo, nasceu em San Miguel Nepantla, uma pequena localidade que hoje faz parte do México, entre 1648 e 1651. A data exata de seu nascimento ainda é motivo de debate entre os historiadores. Filha de Isabel Ramírez de Santillana, uma crioula, e Pedro Dias Bage y Vargas Machuca, Joana foi a segunda de 3 irmãs. Seus pais nunca se casaram oficialmente, o que na época classificava como filha ilegítima, um estigma social que carregaria por toda a vida. Curiosamente, em seu testamento, Joana tentou reescrever essa história, declarando-se filha legítima, embora documentos da época, incluindo o testamento de sua mãe, confirmassem o contrário. A infância de Joana foi marcada por mudanças constantes. Ela viveu entre Nepantla, sua cidade natal, Amecameca, Chimalhuacan e Pamayan, onde sua mãe assumiu a administração de uma fazenda após a morte do avô. Foi nesse último lugar que Joana teve acesso aos primeiros livros e iniciou seus estudos clandestinos. Sua disciplina era notável. Dizem que, para se motivar a aprender, ela cortava mechas de cabelo sempre que cometia um erro ou não assimilava uma lical. Para ela, a verdadeira beleza estava no conhecimento, não nos adornos físicos. Aos 8 anos, Joana já dava mostras de seu talento literário. Em 1657 ou 1659, escreveu uma loa em homenagem ao Santíssimo Sacramento e ganhou como prêmio um livro. Pouco depois, entre os 13 e 15 anos, mudou-se para a cidade do México, onde passou a viver com a tia Maria Ramírez e o marido dela. A mudança provavelmente ocorreu após a morte da avó materna. Durante cerca de 8 anos, Joana morou com os tios, até que seu brilho intelectual chamou a atenção do vice-rei Antônio Sebastião de Toledo, Marques de Mancera, que a convidou para integrar a corte. Na corte, Joana se tornou dama de companhia da vice-rainha Leonor Carreto. Esse ambiente era um verdadeiro celeiro de ideias, onde se reuniam filósofos, matemáticos, escritores e outros intelectuais da época. Sua inteligência era tal admirada que o próprio vice-rei pediu que ela fosse avaliada por um grupo de sábios. Joana não apenas passou no teste, como fez com maestria, consolidando sua reputação como uma das mentes mais brilhantes de seu tempo. A vice-rainha se tornou uma das maiores mecenas de Joana, incentivando e financiando sua produção literária. Nesse período, ela escreveu poemas, sonetos e elegias que eram aplaudidos nos círculos culturais da corte. A relação entre as duas era tal próxima que Joana passou a ser conhecida como a queridinha da vice-rainha. No entanto, apesar de sua projeção pública, pouco se sabe sobre sua vida privada. Muitos especulam sobre possíveis romances durante sua estadia na corte, mas não há registros históricos que comprovem essas relações. O que se sabe com certeza é que Joana ingressou na vida religiosa para evitar o casamento. Por volta de 1666, o padre Antônio Nunes de Miranda, confessor dos vice-reis, percebeu que ela não tinha interesse em se casar e sugeriu que ingressasse em uma ordem religiosa. Assim, Joana se tornou freira, mas não na primeira tentativa. Inicialmente, entrou para as Carmelitas Descalças, uma ordem rigorosa, da qual saiu pouco depois.
Foi em tal que encontrou seu lugar definitivo na Ordem de São Jerônimo, onde permaneceu até o fim de seus dias. Sua morte, ocorrida em 1695, foi tal trágica quanto sua vida foi extraordinária. Durante uma epidemia que assolou o convento, Joana contraiu a doença enquanto cuidava das irmãs doentes. Sua dedicação ao próximo, aliada à sua genialidade, selou um destino que a transformou em um dos maiores símbolos da resistência feminina na história. Sor Joana Inês da Cruz não foi apenas uma religiosa, mas uma mulher que ousou pensar, criar e desafiar as convenções de seu tempo. Epidemia que assolava a Nova Espanha, a doença que a vitimou tenha sido febre tifoide ou colera, enfermidades comuns na época e que se alastravam com facilidade em ambientes fechados como conventos. Sua morte, porém, não apagou o legado que construíra ao longo de décadas. Mesmo após abandonar a escrita, Sor Joana Inês da Cruz já havia deixado uma marca indelével na história da literatura e do pensamento. Seus versos, ensaios e peças teatrais continuaram a circular, primeiro entre os círculos letrados da colônia e da metrópole, depois como referência obrigatória para estudiosos e admiradores. O que mais impressiona em sua trajetória não é apenas a genialidade de suas obras, mas a coragem com que desafiou as estruturas de um mundo que insistia em limitar o papel da mulher. No convento de San Jerônimo, onde passou a maior parte de sua vida, Joana encontrou um espaço, ainda que restrito, para cultivar sua mente. A ordem jerônima, menos rígida que outras, permitia-lhe estudar, receber visitas e até mesmo manter uma biblioteca particular com cerca de 4.000 volumes, um número extraordinário para a época. Ali, entre orações e obrigações religiosas, ela escrevia versos, compunha música e debatia ideias com intelectuais, nobres e até mesmo vice-reis. Sua cela, ampla e de 2 andares, era um refúgio onde a poesia e a filosofia conviviam com os afazeres monásticos. A relação de Sor Joana com o poder foi ambígua. Por um lado, sua inteligência e talento a tornaram querida entre as figuras mais influentes da colônia. Vice-reis como Tomás de Lacerda e sua esposa, Maria Luísa Manrique de Lara, a Duquesa de Paredes, não apenas a protegiam como também promoviam suas obras. Foi a duquesa quem levou seus textos para a Espanha, garantindo que fossem publicados e lidos na Europa. Por outro, essa mesma proximidade com o mundo secular despertou desconfianças. Critiques. Seu confessor, o padre Antônio Nunes de Miranda, que anos antes havia orientado a ingressar na vida religiosa, passou a repreendê-la por sua fama e por se dedicar a assuntos mundanos. Para ele, uma monja deveria se ater à contemplação e à humildade, não à poesia ou ao debate intelectual. A ruptura entre os dois foi definitiva. Em uma carta, Joana questionou como seu confessor podia desejar que ela abrisse mão de um dom que considerava divino. Se Santo Agostinho diz que a ignorância é santa não e boa, por que então me pedem que siga outro caminho? A resposta foi clara. Ela recusou suas orientações e manteve-se firme em sua convicção de que o conhecimento não era incompatível com a fé. Os dois permaneceram afastados por quase 10 anos, até que, nos últimos anos de vida, reataram a relação. O período entre 1680 e 1686 foi o mais produtivo de sua carreira. Sob o vice-reinado do Marquês de La Laguna, Joana escreveu algumas de suas obras mais importantes, como Neptuno Alegórico, um texto encomendado para celebrar a chegada do novo vice-rei. Também administrou o convento, conduziu experimentos científicos e compôs peças musicais. Foi uma época de reconhecimento, mas também de crescente tensão. Sua fama atrai admiradores, mas também inimigos, especialmente entre aqueles que viam com maus olhos uma mulher, e ainda por cima religiosa, se dedicando a temas considerados masculinos. O ponto de ruptura veio em 1690, com a publicação da Carta Atenagórica, um texto em que Joana criticava um sermão do padre jesuíta Antônio Vieira. O que deveria ser uma discussão teológica privada tornou-se um escândalo público quando o bispo de Puebla, Manuel Fernandes de Santa Cruz, publicou a carta sem sua autorização e ainda acrescentou um prólogo em que a chamava de Sor Filoteia e a aconselhava a abandonar as letras para se dedicar às tarefas próprias de seu sexo. A resposta de Joana foi contundente. Em resposta a Sor Filoteia de la Cruz, publicada em 1691, ela defendeu não apenas seu direito à educação, mas o direito de todas as mulheres ao conhecimento. Com argumentos sólidos e uma eloquência rara, afirmou que as mulheres eram tão capazes quanto os homens de raciocinar, aprender e até mesmo errar. Se os homens são capazes de cometer erros, por que as mulheres não teriam o mesmo direito? Questionou. Foi um manifesto pioneiro na luta pela igualdade intelectual,
mas também o início do fim de sua carreira literária. Após a polêmica, Joana parou de escrever. Não se sabe ao certo se foi por pressão externa ou por uma decisão pessoal, mas o fato é que ela nunca mais voltou a produzir obras novas. Nos anos seguintes, sua vida tomou um rumo diferente. Vendeu seus livros, instrumentos musicais e aparelhos científicos, doando dinheiro aos pobres, e se dedicou com ainda mais fervor à vida religiosa. Alguns historiadores sugerem que ela teria feito um voto de silêncio intelectual, mas não há provas concretas disso. A epidemia que atingiu a Nova Espanha em 1695 encontrou Joana no convento de San Jerônimo, onde, como sempre, ela se colocou à frente dos cuidados com as irmãs doentes. Foi assim que contraiu a doença que a levaria à morte. Sua partida, em 17 de abril daquele ano, deixou um vazio não apenas entre as monjas, mas em toda uma geração que havia sido inspirada por sua coragem e inteligência. Ainda hoje, mais de 3 séculos depois, Sor Joana Inês da Cruz permanece como um símbolo da resistência feminina, uma mulher que ousou pensar quando o mundo lhe pedia silenciar os sintomas da doença que a consumia, uma epidemia que assolava a cidade do México na época. No dia 29 de abril, já debilitada, Sor Joana redigiu seu testamento, deixando pouquíssimos bens, afinal, uma monja de clausura pouco acumulava em vida. Entre suas posses, destacavam-se 180 volumes de obras selecionadas, uma imagem da Santíssima Trindade, uma figura do Menino Jesus e alguns móveis simples. As imagens religiosas, porém, não foram destinadas à família. Antes de morrer, ela se havia doado ao arcebispo, em um gesto que reforçava sua devoção, mesmo nos últimos dias. Seu corpo foi sepultado no mesmo dia de sua morte, em uma cerimônia discreta, como era comum na época. Anos depois, o poeta Luís de Góngora, seu contemporâneo, dedicaria versos emocionados à sua memória, reconhecendo nela uma das mentes mais brilhantes de seu tempo. Mas foi no século XX que Sor Joana ganhou uma nova dimensão, graças ao trabalho de um dos maiores intelectuais mexicanos, Octavio Paz. Escritor, diplomata e Prêmio Nobel de Literatura de 1990, dedicou décadas de sua vida ao estudo da obra de Sor Joana. Seu interesse não era superficial. Paz mergulhou profundamente em seus poemas, cartas e conflitos, buscando entender como uma mulher do século XVII havia desafiado as estruturas de poder de sua época. Em 1950, quando lhe pediram um artigo para comemorar o terceiro centenário de seu nascimento, ele já sabia que não bastaria uma simples homenagem. O trabalho se estendeu por anos, resultando, em 1981, em Sor Joana Inês de la Cruz ou Las Trampas de la Fi, uma obra que vai muito além de uma biografia. Para Paz, Sor Joana não era apenas uma poetisa talentosa, mas uma intelectual que, por fidelidade à sua vocação, entrou em choque com o mundo ao seu redor. Vejo nela a intelectualidade que, por amor à verdade, tem uma relação difícil, quase trágica, com seu meio, escreveu. Sua derrota, segundo ele, não foi um fracasso, mas o preco de sua independência diante de uma igreja dogmática e de uma sociedade que não aceitava mulheres pensantes. Sor Joana foi vencida, mas sua derrota foi, na verdade, um triunfo, afirmava Paz, destacando como sua resistência a tornava uma figura surpreendentemente moderna, algo que não se podia dizer de muitos de seus contemporâneos, como Lope de Vega, Quevedo ou Calderón. Mas por que, afinal, Sor Joana ficou conhecida como a pior monja da história? A resposta está em um gesto de extrema humildade, ou talvez de ironia. Ao completar 25 anos de vida religiosa, ela decidiu renovar seus votos, mas não sem antes se despojar de tudo o que a definia: seus livros, seus instrumentos musicais, seus escritos. Em um ato de sublimação aparente, assinou os documentos com uma frase que ecoaria pelos séculos: "Eu, a pior do mundo." Era uma referência direta à tradição monástica, onde a autoacusação de pecado era comum, mas também uma forma sutil de reafirmar sua identidade em um mundo que tentava silenciá-la. Hoje, Sor Joana Inês de la Cruz é reconhecida como uma das maiores figuras do século de ouro espanhol e um dos pilares da literatura em língua castelhana. Sua obra, que inclui peças teatrais, poemas e ensaios, e estudada em universidades ao redor do mundo, e seu legado como precursora dos direitos das mulheres permanece vivo. Durante o século XX, seu nome foi resgatado por estudiosos como Octavio Paz, que ajudaram a reconstruir sua trajetória e a devolver-lhe o lugar que lhe fora negado por tanto tempo. Seu exemplo nos lembra que a história nem sempre é justa com aqueles que ousam questionar as normas. Sor Joana viveu em uma época em que as mulheres eram incentivadas a se calar, mas escolheu falar e pagar o preço por isso. E sua história nos inspire a valorizar não apenas o talento, mas também a coragem de quem desafia o impossível.